E no conteúdo de hoje eu vou te trazer sobre a importância da definição da área de atuação, da importância do seu PhD, que nada mais é do que a área que você tem paixão, habilidade e a área que tem demanda de mercado. E a gente vai falar também sobre um pouquinho da definição do público-alvo. Então vamos lá. Primeiro, a gente vai falar sobre a importância da definição da área de atuação do profissional de treinamentos. O que acontece? Eu vejo que tem muitos profissionais de treinamentos que não têm isso tão claro, isso tão definido. E que há um tempo atrás a gente já percebeu a importância de ter a definição do nosso nicho de mercado, se a gente atendia mais áreas de varejo, trazia exemplos, temáticas, ajudava mais empresas focadas no varejo, no lojista, ou empresas mais que estão na área de indústrias, na área de serviços, oferta de serviços, enfim. Então, tem uma amplitude de profissionais no sentido de modelos de empresas, segmentos de empresas, e que é importante o profissional de treinamentos ele ter foco num nicho de mercado, num segmento empresarial, porque o importante é que ele tenha condições de trazer exemplos práticos desse segmento, trazer práticas onde com a sua experiência ele tenha exemplos dessas áreas. Então, acho que isso já está bem, assim, acredito que pelo mercado eu já vejo que está bem nítido quando um profissional, eu vou conhecer um profissional, eu consigo perceber se aquele profissional atua mais em organizações que já tem um RH estruturado, que já tem um plano de desenvolvimento com seus colaboradores, ou se é um profissional que atue mais na área de varejo, pequenas empresas, lojistas, ajudando essa parte de treinamentos focado mais no varejo. Mas agora eu quero te trazer, acredito que é bem importante a gente incluir uma outra definição, que é a definição da área de atuação daquele profissional. O que eu tenho percebido quando eu faço assim, muitas pesquisas, eu estou sempre em constante pesquisa de profissionais, estou sempre conhecendo e muitos acabam me adicionando também nas minhas redes, e alguns até são clientes, participantes dos eventos, e quando eu vou pesquisar sobre aquele profissional, quando eu entro no site daquele profissional, nas redes daquele profissional, nos portfólios, quando eu tenho acesso a algum material de apresentação, às vezes eu vejo que tem alguns que ainda se apresentam da forma de eu atendo as lideranças, eu faço desenvolvimento da área de atendimento para recepcionistas, para telefonista, para quem está ali como recepção das empresas, ou para quem está trabalhando na área de vendas. Eu atendo também líderes, gestores a conduzirem as suas equipes. Isso acaba ficando muito amplo, acaba ficando amplo demais e eu não percebo um direcionamento, um foco de posicionamento daquele profissional. E embora a gente sabe que tem profissionais muito bem qualificados, renomados no mercado, que realmente possuem muitas experiências. Eu até vou trazer o case Vou trazer um nome fictício, da Camila, tá? A Camila é uma profissional de treinamentos que eu conheço há mais de 8 anos. E ela, quando eu conheci, ela já estava há uns 5, 6 anos em treinamentos. Então ela começou a treinar empresas que atuavam mais no varejo, atuavam no SESI, no SESC, depois foi para Cindy Lojas, foi para CDL, então pegou esse mercado mais varejo. Só que ela acabou se especializando, fez formação em coach, fez muitas formações e na área da psicologia, enfim, e ela acabou atendendo grandes empresas renomadas, empresas bem conceituadas, que já têm um RH maior, que tem um RH estratégico. Então ela tem muita vivência, só que ela tem condições de atender o varejo também. E aí é que eu vejo que fica um pouco perdido, porque o profissional ele quer fazer uma apresentação das suas infinitas possibilidades. E isso acaba, hoje no mercado, acaba dando uma imagem, então ele não é especialista em nada. E isso acaba confundindo e não agrega valor para aquele profissional. Então, eu estou te trazendo esse exemplo como o nome fictício da Camila,
que quando eu acesso o site dela, quando eu vejo ela se posicionando no mercado, ela fala de tudo e um pouco mais. E na minha experiência, eu sempre busquei trazer um direcionamento, um foco para aquele profissional. O evento, ele tem um poder de criar autoridade, de tornar aquele palestrante como referência naquele assunto no mercado. Então, dos profissionais que eu já trabalhei, eu percebi assim que os eventos deu uma certa autoridade naquele profissional falar sobre determinado assunto. E aí a gente começou a enxugar. Tira isso. Se eu não quero focar na parte comercial, lá na parte de estratégica de vendas, eu vou tirar a parte comercial do meu portfólio, do meu site, eu vou tirar a parte de atendimento, eu vou focar naquilo que eu gostaria de me posicionar e daquilo que eu gostaria de atuar com uma maior quantidade, ser referência naquilo, porque quem faz de tudo não é referência em nada, então a gente precisa escolher ter um foco dessa área de atuação. Isso aconteceu até com alguns profissionais que eu trabalho, que a gente já realiza evento há alguns anos, e às vezes até aconteceu eu quero trabalhar um evento, ofertar um evento sobre um determinado assunto no mercado. E o profissional mesmo me disse, Lu, não quero, porque daí eu vou ser vista como atuando nesse assunto, e eu tô focando em ser vista falando sobre A e B. E aí, então, não, tudo bem. Aí me deu uma indicação de outros profissionais. Então, acho que isso é importante, ter essa definição, essa clareza. É importante, no momento que o cliente acessa tuas redes sociais, acessa teu site, teu portfólio, pode até ter lá no portfólio outras opções de treinamentos e colocar todos os que você atua, até para o cliente saber, se daqui a pouco precisa de uma demanda de atendimento, ele vai lembrar. Mas você acaba até, às vezes, perdendo, sabe? Aquela coisa que a gente perde um pouco, mas no fundo a gente acaba ganhando muito mais do que perdendo quando a gente se posiciona. Então é importante assim ter um direcionamento dessas temáticas que você atua e ser condizentes assim com a área de atuação, porque se você ficar muito em muitas áreas específicas, daqui a pouco um treinamento muito técnico, muito sabe, de ferramental e pouco comportamental, vai acabar não te trazendo como um especialista aí na área de desenvolvimento humano para aquele nicho de mercado, para aquela área de atuação. Então é bem importante ter essa definição. Então, o que eu recomendo aqui, revisite suas páginas, o que você tem na internet, revisite seu portfólio, seu site, faça a definição estratégica de quais os assuntos mais relevantes, a sua área de atuação, para qual nicho de atuação realmente, se é só para as lideranças, que a maioria do público de profissionais em treinamentos, né, eles acabam indo muito para o público de desenvolver gestores, de desenvolver líderes, porque tem uma grande necessidade desses líderes saberem desenvolver as suas equipes, e isso é um efeito que acaba ampliando, né? Então, geralmente as empresas elas têm essa tendência a fazer uma contratação em volume maior para as lideranças. Então, tem muitos profissionais que atuam nas lideranças e principalmente porque pega muito a parte comportamental. E quem trabalha com desenvolvimento humano acaba se apaixonando, acaba indo muito para esse lado do comportamental. Então, assim, agora eu quero te ajudar a definir se daqui a pouco você ainda ficou com algumas dúvidas. Então, a gente vai falar sobre o PhD. O que é o PhD? O PhD é a área que você tem paixão, não é a sua formação lá em PhD, tá? É você ter claro, ter em mente a sua área. O que é que eu tenho paixão? O que eu gosto? O que quando eu trabalho com um treinamento, quando eu vou desenvolver um evento aberto ou no in-company, o que me dá o brilho no olho? O que eu faço no flow? O que eu faço realmente que se não me pagarem eu tô fazendo porque eu amo fazer aquilo, eu amo aquela transformação que eu gero para as pessoas. Então é aquele assunto que você gosta de estudar. Pense na quantidade de livros que você está lendo sobre esse assunto, sobre os cursos, os últimos treinamentos, os eventos que você pagaria para saber mais sobre isso, que você está se especializando. Então é aquele que realmente te dá muita vontade, te dá um prazer enorme de estar realizando. E o H do PhD, né? O H é aquele que você tem habilidade. Você já tem habilidade suficiente para falar sobre isso? Você já buscou os recursos, os conhecimentos para trazer isso para o público? Pense no H, eu tenho condições de uma forma simples, de uma forma bacana, de passar isso para o meu público, passar isso para as pessoas, para que as pessoas possam praticar, né? Porque eu vejo assim, tem muitos profissionais que fazem uma formação,
leem alguns livros, se especializam, acham que se especializaram naquela temática, porém vem para um evento e traz apenas a teoria. É importante trazer a teoria, trazer o embasamento teórico daquilo, referencial, mas é muito mais precioso e dá uma credibilidade muito enorme, realmente gera transformação na vida das pessoas quando aquele profissional traz algumas vivências, traz exemplos, traz cases e consegue dominar aquela área, de realmente propor algumas práticas simples, tem que ser simples. Porque eu mesma já fiz alguns eventos assim que algumas práticas foram ofertadas e eu vi que eram práticas muito complicadas. Às vezes é um método, a pessoa quer ter um método próprio, nada de errado, eu acho muito bacana isso. Só que daí a pessoa cria um método tipo muito mega ultra complicado e não sei se é por um receio de ser copiado, porque aquilo que é simples é mais fácil de ser copiado, ou se a pessoa gosta de complicar mesmo, aí cria uma coisa muito difícil, e aí as pessoas vão naquele evento, nossa, que método maravilhoso, traz os cases, traz resultados, mas passa o evento, a pessoa não consegue praticar absolutamente nada, então não gera a transformação. Isso já aconteceu até comigo, participando de alguns eventos. Então, a gente precisa, hoje a vida é corrida, e a gente precisa e a gente quer atalhos, a gente quer formas mais simples. E até vendo, assim, essa entrega do conteúdo, que eu prefiro 1000 vezes, tô falando por mim, ir num evento onde eu penso, nossa, caramba, quanta coisa para colocar em prática, eu não vou conseguir botar isso, eu botar uma ou duas coisas em práticas que sejam simples, mas que é aquele 80-20, sabe? O 20 que você focou, que realmente trouxe muito resultado. Então, não necessariamente que você só precise entregar aquilo que as pessoas tenham condições. É legal você sair com uma sensação de que valeu o investimento, que você aprendeu muito mais e que tem muito mais coisa para colocar em prática, que talvez você até não consiga após aquele evento. Mas é importante você entregar de uma forma simples, que seja simples, porque hoje a gente precisa de práticas simples no dia a dia que nos tragam resultados. Então o H da habilidade é essa, né? É você começar, se você ainda não tem essa habilidade, comece a praticar de uma forma gratuita, daqui a pouco oferece em algumas instituições, pega um grupo de escolas e pratica aquilo, coloca em prática antes de ofertar. Não adianta você só ter paixão pelaquilo e não ter a prática, não ter o resultado, a vivência. E o D do PhD pode ser duas coisas, que é para atração do público. Essa tem a demanda e dinheiro. O que é a demanda e o dinheiro? Tem demanda para esse assunto no mercado? Não adianta você ter a habilidade, não adianta você ter a paixão em um determinado assunto, mas que não tem demanda de mercado, que as pessoas não querem aprender sobre isso, não se interessam por isso. Então, e precisa ter dinheiro. O que é o dinheiro? As pessoas investem nisso, as pessoas têm um poder de decisão, de vontade, de motivação em colocar dinheiro para aprender sobre isso, porque não adianta você ter o P do paixão, o H de habilidade e não ter demanda e não ter dinheiro. Então você não vai conseguir vender os seus treinamentos, sejam eles no in-company ou seja no mercado aberto. Então é necessário fazer essa análise. E essa análise, o que eu direciono, assim, que essa análise seja feita através de uma pesquisa de mercado, realmente. Participe de grupos dentro da internet, no Facebook, veja sobre esse assunto, se as pessoas realmente estão falando sobre isso, se realmente as pessoas estão com dúvidas sobre isso, ou daqui a pouco você cria uma forma de estimular e verificar se há essa demanda. Então é importante ter essa análise prévia, assim, da sua área de atuação. Se você tiver o PhD, coloque em prática, foca, tira tudo aqueles outros treinamentos que você não tem mais interesse e foca no seu portfólio, nas suas redes sociais. Se você utilizar da estratégia de oferecer conteúdo através de marketing de conteúdo, falando sobre aquilo para atração de públicos de interesse, fale só sobre aquilo, fale, dê ênfase sobre aquilo, tire os demais do seu site, direcione para aquilo, seja especialista para aquela área. Porque hoje, cada vez mais, a gente está buscando o especialista da área, o especialista do assunto. E assim,
eu acredito que seja bem importante ter no máximo duas, uma ou duas. Então, daqui a pouco, se você trabalha com as lideranças em programas de desenvolvimento, daqui a pouco, tem uma formação aqui que eu adoro muito, que é a parte de comunicação, que daí pega mais a parte de eventos, de marketing, estratégia. Não tem problema, mas daí foque no máximo em duas, né? Que você consiga fazer essa análise e esse direcionamento para sua carreira. E falando um pouco sobre o público personas. Eu coloquei uma colinha aqui, já falei bastante, vou dar uma direcionada aqui sobre o público. Depois de ter feito essa análise de demanda, de mercado e de dinheiro, é ponto crucial você entender o seu público. E isso eu aprendi muito, errando muito, tendo muito prejuízo. E eu vejo que muitos profissionais acabam tendo esse prejuízo também quando não se tem essa definição do público-alvo. A gente precisa conhecer o nosso público-alvo, a gente precisa conhecer o nosso cliente. Então, depois de ter feito todas essas definições e análises, a gente vai para o público, é conhecer, se aproximar daquele público. O que a gente precisa saber do público? Primeiro, ter em mente a persona daquele público, né? Que daí entra os dados demográficos, que é realmente se é uma determinada região para presencial, se é no online, você pode pegar as principais, as regiões que tem mais demanda para desenvolvimento humano, para aquela área, é saber a idade, qual é a faixa etária do seu público. Isso até tem métricas do seu Instagram e do Facebook que você pode dar uma olhada, quem consome. Tem também a do Google Analytics, que dá a quantidade, então daqui a pouco, se você já tem uma presença na internet, você consegue extrair, isso vai te ajudar. Se você já tem um volume de tratamentos, de participantes, também você consegue verificar isso, qual é a definição da faixa etária do meu público-alvo. Qual é a formação desse público? Esse público ele é direcionado para as quais formações, o que esse público estudou, qual o nível de instrução, ele é um público que foi até o 2º grau, somente um público que já tem uma pós, uma especialização, é um público mais de doutorado, e quais são os cargos, quais são as atividades, quais são as profissões desse público. Então, basicamente ali dados demográficos que você precisa ter em mente e fazer essa definição. Definir a sua persona, você tem que ter escrito. Pegue, abra o Word e defina, faça essas análises, essas pesquisas das suas redes que você já tem, do seu público que você já atendeu e defina. Defina, não fique com isso amplo também. Quanto mais a gente tiver as definições, mais resultados a gente consegue atrair e melhores estratégias para atrair o público certo. Então, você vai fazer essa definição dessas características do público. Depois, você vai fazer uma pesquisa novamente sobre quais são as dores desse público. Quais são as maiores dores que esse público enfrenta, quais são os desafios desse público. E aí você vai para a internet também, pode fazer uma pesquisa nesses grupos, ver o que as pessoas estão falando sobre isso. E depois de ter essas dores, você vai para os benefícios. Quais são os benefícios se essas dores, esses desafios forem solucionados? A partir disso, você vai trazer as soluções. Daí sim, você traz o seu PhD e traz aquilo que você vai ofertar no seu programa de desenvolvimento, no seu evento aberto, no seu serviço, qual seja, para gerar transformação na vida das pessoas. E aí você vai fazer casar isso, de que forma eu posso trazer essa solução, de que forma que eu posso ajudar nessa dor. Então, essas definições, no mínimo, eu te aconselho que você tenha no mínimo 10 dores e 10 soluções para o seu público, que você consiga fazer essa descrição. Essa persona é um material que você tem que ter salvo no seu computador e de tempos em tempos revisitar. Se você daqui a pouco quer entrar numa outra área, trazer uma nova temática, nossa, participei de um curso lá fora, quero trazer isso para o Brasil, revisita essa persona. Essa persona não é, então vamos construir uma nova persona, porque a gente precisa saber para quem que a gente quer vender. No momento que a gente não sabe para quem a gente quer vender, a gente acaba não vendendo para ninguém, fica muito amplo, né? E até com todas as estratégias de divulgação, a gente precisa dessas definições. Então é muito importante isso. O que eu aconselho a fazer depois que você pesquisar? Você primeiro alucina e pesquisa. Alucinar eu acho que é isso. Depois você vai pesquisar.
pesquisa, olha, realmente, nos meus participantes deu essa média de idade, deu esse público, esses cargos. Ok, agora você vai fazer uma pesquisa. Pega alguns clientes ou pega potenciais clientes, são aquelas pessoas que daqui a pouco são muito têm características parecidas com esse público que você quer atrair, e entra em contato, faz uma pesquisa. E eu fiz no início do ano uma pesquisa muito bacana que me trouxe muitos resultados e foi de uma forma muito simples. Eu peguei o WhatsApp e mandei para as pessoas, olha só, mandei um áudio, preciso da tua ajuda, expliquei um pouquinho, tô desenvolvendo um novo projeto e queria que tu pudesse me responder essas perguntas. E mandei no WhatsApp as perguntas, 2 ou 3 perguntas, e disse, responde escrito, responde por um áudio, como tu preferir. A pessoa me respondeu, a maioria foi por áudio, porque facilita, e aí é muito espontâneo, né? A pessoa, a minha maior dor é essa, porque eu gostaria de... Né? Aí fala dos sonhos, fala das aspirações, dos resultados que gostariam de ter, mas que tem esses problemas, esses desafios e não consegue alcançar por esses resultados. Eu peguei, é trabalhoso, mas é muito válido. Peguei todos os áudios e passei pro computador, escrevi todos e documentei todos. Agora eu tenho esse documento e através desse documento eu consigo pensar a forma estratégica de apresentar o evento, de apresentar a comunicação, em todas as ferramentas de comunicação que eu vou usar, de fazer a construção de copies, que copies é o termo de copyright, que é ter uma comunicação atrativa e influenciadora. Porque muito tempo eu utilizava da estratégia de esperança de marketing. Eu fazia a oferta do evento, colocava o que a pessoa ia, que aquele evento ia trazer, que aquele evento ia falar sobre A, B, C, D, ia falar os termos, a apresentação do que é aquilo, e não trazia a dor, não colocava isso na apresentação do evento, trazendo qual a dor. Esse evento, se você tem problemas com isso, tem esses desafios, primeiro é fazer uma conexão com aquele problema com o seu público, depois é trazer os benefícios. Resolvendo isso, você entendendo sobre A, B, C, D, vai te dar essas ferramentas para você fazer uma transformação assim, e esses vão ser os benefícios. Então mudou totalmente a forma de comunicação, em me comunicar com o público, e essa forma, quando ela muda, ela é direcionada, ela tem um objetivo, ela tem um alvo, e ela consegue atrair o público certo, o alvo certo. Então, essas foram as 3 dicas que eu trouxe hoje. Trouxe dicas já com uma recomendação, com uma análise da minha experiência, do que aconteceu, e espero que te ajude, espero que você coloque essas práticas aí no seu dia a dia. Em tempos vamos revisitar tudo isso, até as áreas de atuação, se realmente quero focar em realizar essa área, né? A gente pode mudar, a gente tem esse direito de trabalhar com aquilo que nos dá prazer, com aquilo que a gente está gostando. E então espero que tenha te ajudado e espero que você pratique, depois me conte, me escreva, me diga se fez sentido, se realmente trouxe resultado para o teu negócio. Tá bom? Um grande abraço, até o próximo vídeo.